Vamos iniciar o nosso estudo. Hoje, o capítulo 2 do livro Atos. Este capítulo, ele tem uma importância muito grande para a igreja, porque foi nesta época que o Senhor enviou o Espírito Santo ao seu povo. E os apóstolos, eles puderam receber esta bênção e dar início ao seu ministério de anunciação da Boa Nova. Vamos à leitura. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nesta introdução, aí nós vemos que os apóstolos, eles estavam reunidos no mesmo lugar. É bem possível que houvesse mais pessoas ali junto deles, que também estavam envolvidos com o ministério. Nós vemos aí logo na introdução que ele fala em 120 pessoas que estavam reunidos, isso no capítulo 1. Porque convém que nós examinemos cuidadosamente esta passagem em que o Espírito Santo foi concedido. Porque nos tempos antes de Cristo, o Espírito Santo, ele também estava no meio do povo de Deus. Mas as pessoas comuns, elas não tinham acesso ao Espírito. E elas, para contarem com a ajuda do Senhor, elas precisavam dos sacerdotes, que por meio de diversas oblações e procedimentos, eles ajudavam os antigos pais da fé nas suas dificuldades, nos seus problemas, nos seus tormentos pessoais. O povo não tinha acesso ao Espírito Santo. O que marca o ministério da Nova Aliança, que é o ministério de Jesus, é que ele concedeu que o seu povo pudesse receber o Espírito Santo. Em vez de nós continuarmos precisando dos sacerdotes, concedeu-nos a Jesus a condição de nós mesmos estarmos em contato com Deus por meio do Espírito Santo, pela intercessão do próprio Jesus. E ainda nos nossos dias, nós convivemos com uma situação bastante delicada, em que a maioria das igrejas ainda mantém o sacerdócio levítico, onde os pastores são ainda intercessores diante de Deus nas dificuldades do povo. Há quem defenda a ideia de que o povo não tem preparo para ter contato com Deus, e daí a necessidade do sacerdócio ser mantido. Eu particularmente não acredito nessa possibilidade. Eu acho que as coisas foram postas desta maneira logo nos primeiros séculos, quando se fundamentou a Igreja Católica. Quando o catolicismo foi criado, se optou por escolher uma classe sacerdotal que teria responsabilidade nas oblações e nos procedimentos relacionados com o Espírito de Deus. O povo continuou
apartado do Espírito de Deus através do sacerdócio que foi, no princípio, escolhido para todo o povo, e depois resolveu-se que o povo precisava de sacerdotes, que eles não sabiam o que fazer com o Espírito Santo. Então, nós, nos nossos dias, nós que não temos compromisso com as igrejas constituídas e com o sacerdócio levítico, nós temos a liberdade, graças a Deus, de nós mesmos interpretar a palavra de Deus segundo o entendimento que nos foi dado pelos apóstolos. Por esta razão, todo homem e toda mulher que crê pode interceder por alguém ou pode pedir a Deus diretamente por meio de Cristo que o Senhor faça por nós ajuda, Ele possa fazer obras que venham nos socorrer nas nossas necessidades e misérias, sem que nós tenhamos necessidade de recorrer ao sacerdote. Então, nós acreditamos que todos podem, cada um dentro da sua condição espiritual, dentro da sua característica, cada um tem uma característica de espírito, cada um tem um tipo de alma, um tipo de sentimento, e assim a igreja é constituída pelos diversos membros, e cada um tem as suas particularidades. Mas isso não quer dizer que as pessoas, por serem diferentes entre si na igreja, elas não tenham acesso ao Espírito de Deus. Eu acredito que o Espírito Santo, ele ensina particularmente a cada um dos crentes a doutrina de acordo com aquela pessoa pode receber, segundo a sua condição de receber o ensinamento, o Espírito Santo assim procede. Mesmo quando nós estamos ministrando a palavra, como nós estamos fazendo agora, é natural que a palavra seja recebida de uma forma diferente por alguns irmãos, e até que ela não seja recebida. Pode acontecer dela ser ouvida, mas não ser recebida, de acordo com a condição espiritual que cada um apresenta no momento. Tá bem? Então, nós temos que compreender bem a ação misericordiosa do Espírito Santo sobre o povo de Deus e saber que Deus quer nos ensinar a cada um de nós, independente de nós termos um pastor. Nós sabemos que na igreja existem os pastores, os presbíteros, mas não como agentes intercessores do crente. Embora alguns crentes precisem dessa intercessão, devido ainda à sua fragilidade em termos de fé e de aprendizado, a maioria dos crentes pode pedir a Deus diretamente por meio de Cristo, que receberá a ajuda e a orientação que precisam. Pelo menos é essa a igreja que nós vislumbramos e que nós acreditamos que será a igreja da Nova Jerusalém, do Novo Mundo, quando o reino de Deus ele for estabelecido. Porque nas profecias que tratam da Nova Jerusalém e do mundo novo, nós não vemos nenhuma passagem que diga que vai existir igrejas ou templos aonde nós adoraremos a Deus. A palavra diz que Deus será adorado em todos os lugares, por todas as pessoas, desde o mais velho até o mais jovem, porque o mundo se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Então, nós precisamos começar a tratar desta igreja, e cada homem e mulher na sujeição do Senhor, eles interceda não só por eles, mas também por outros que estiverem precisando de ajuda. E nos nossos dias, muitas pessoas precisam de socorro, precisam de intercessão. Não é necessário buscar o pastor para que isso aconteça. Vocês mesmos têm a posse do sacerdócio natural que o Senhor concede
a cada irmão e a cada irmã. Tá bem? Então, a descida do Espírito Santo é um marco na história religiosa do povo de Deus, porque as pessoas comuns passaram a ter acesso aos dons do Espírito, que é concedido pelo Espírito. Ele dá a cada um o dom dele de acordo com o propósito do Pai. Nós vemos na introdução aí que os irmãos estavam reunidos no dia de Pentecostes, que era 49 semanas depois da Páscoa, e daí o nome Pentecostes. Eles estavam reunidos de uma maneira concordante. Isso quer dizer que nós não podemos compreender a igreja aonde cada um pensa numa coisa. É necessário haver uma ordem geral acerca das ideias e da interpretação que se dá à palavra de Deus. Então, a igreja guarda particularidades nas nossas personalidades, na nossa maneira de viver e de entender, mas ela precisa ser guiada por um espírito de entendimento que seja comum aos irmãos. Não pode haver desentendimento entre os irmãos. Nós vemos que eles estavam reunidos aqui de maneira concordante, Eles tinham o mesmo pensamento, uma mesma expectativa no cumprimento da promessa, do derramamento do Espírito que iria acontecer, o Senhor havia prometido. É importante ressaltar também que no capítulo 1, a palavra diz que eles aguardavam o cumprimento da promessa em oração. Eles estavam sempre orando e reunidos, esperando a manifestação do Espírito Santo. Então, a igreja precisa ter unidade de vistas, unidade de interpretação, e precisa aguardar a vontade de Deus, o cumprimento da vontade de Deus, por meio de orações diárias, orações privadas feitas em casa, orações coletivas feitas na igreja. A igreja precisa orar muito, tá bem? De maneira que nós estejamos protegidos, mais protegidos das agressões do inimigo. Nós vemos no versículo 2, a palavra dizendo que veio do céu um som parecido como o som de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. É um som de vento. Por que isso? Porque o Espírito, a palavra Espírito, ela, no seu significado, ela quer dizer ação, realização. É o Espírito vindo dar cumprimento à vontade de Deus. Jesus compara os que são nascidos do Espírito e as suas obras como um vento que ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai, mas nós podemos ver a sua manifestação. Por isso, a palavra vem associar aqui a manifestação do Espírito Santo a um vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, nós vemos também o Espírito Santo se manifestando aí em forma de línguas de fogo, que repousaram sobre aqueles que iriam profetizar. E nós sabemos que a ação do Espírito, ela é no sentido de regenerar a nossa alma que foi corrompida pelo pecado. Nós nascemos de Deus e nascemos puros, mas por causa do pecado de Adão e devido à nossa queda na criação, nós acabamos sendo marcados pela corrupção generalizada do gênero humano. Isso é o simbolismo do pecado de Adão. Quando nós encontramos
o Senhor e aceitamos Jesus como nosso Salvador, e se isso for verdadeiro, o Espírito Santo começa a operar em nós a regeneração da nossa alma. E de uma maneira geral, nós nos degradamos de diversas maneiras. Quando nós não conhecemos a Jesus, nós estamos com o nosso coração aberto para fazer coisas erradas. E cada um de nós é atraído por um tipo de concupiscência, atraído por um tipo de pecado, por um tipo de inclinação infeliz, e isso faz com que a gente se corrompa de uma ou de outra maneira. Então, o nosso espírito, a nossa alma, ela precisa ser regenerada pelo Espírito Santo. E como é que ele faz isso? Ele vai trabalhar em nós, ao longo da nossa convivência na igreja, para nos provar e para nos purificar. Então, o fogo tem essa simbologia citada por Jesus e pelos profetas, de que nós somos purificados como a prata, né, submetida ao forno 7 vezes. É toda uma simbologia que mostra que nós temos que passar por provas, mesmo já tendo encontrado o caminho do Senhor, nós precisamos passar por provas, por tribulações, por dificuldades, de maneira que a nossa alma possa ser regenerada e purificada na ação benfazeja do Espírito. Os irmãos compreenderam? E esta regeneração, esta purificação, este processo que o Espírito Santo utiliza, ele não cessa enquanto nós não deixarmos esta vida. Enquanto nós vivermos, o Espírito Santo vai estar trabalhando em muitas áreas da nossa personalidade e das nossas inclinações para ajustar a nossa alma à verdadeira natureza que ela tem, que é a natureza divina. Nós fomos criados por Deus e somos filhos de Deus. E ao descermos ao mundo, nós perdemos a nossa divindade e nos separamos de Deus. E o Espírito Santo ele vai trabalhar na nossa alma, na nossa personalidade, na nossa vida, em torno de nós, para nos ajustar novamente à nossa divindade, de onde nós saímos, né? Agora conscientes de quem nós somos, como filhos de Deus, amados por este Pai, que nos perdemos quando nos separamos dele, e Jesus vem nos trazer o braço estendido para, por meio do Espírito, nos levar de volta ao nosso Pai. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos regenerar, ele vai nos purificar, vai nos ajustar durante toda a nossa vida, para que quando voltarmos à casa do Pai, nós estejamos devidamente enquadrados na nossa natureza divina e possamos nós ficarmos na casa do Pai para sempre, segundo a sua palavra. Os irmãos compreenderam até aí? A partir do versículo 4, nós temos os apóstolos, né, ficando cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, irmãos, olha, nós temos a ação benfazeja do Espírito Santo, a sua manifestação, simbolizada pelo vento impetuoso. Nós temos as línguas de fogo, que significa a nossa regeneração e a purificação e o ajuste da nossa alma que acontece durante toda a nossa vida, e nós temos também a revelação de Deus por meio do Espírito Santo, que se manifesta no coração dos irmãos e das irmãs. Tá bem? Então, o Espírito Santo, ele traz todas estas prerrogativas de socorro divino para nós que somos almas profundamente necessitadas. E olha, é muito importante nós lembrarmos que a Igreja de Cristo, ela se diferencia da sinagoga, porque na sinagoga havia um sistema que Cristo substituiu, um sistema sacerdotal que foi substituído por um outro tipo
de sistema, de convivência com o Espírito de Deus. Enquanto lá nós tínhamos necessidade do sacerdote interceder por nós, na igreja de Jesus nós não vemos o sacerdote intercedendo, mas uns intercedendo pelos outros, uns aconselhando aos outros, um ajudando os outros, como se todos nós estivéssemos, como estamos de verdade, revestidos do sacerdócio de Cristo. Tá bem? Outra coisa importante, não é necessário um qualificativo para você receber o ministério. Nas escolas do mundo, em algumas doutrinas, eles pregam a pureza de coração, de atitudes e de virtudes, e premiam as pessoas que conseguem atingir esse estado de conduta virtuosa. E eles dizem que só através deste contato com as virtudes, o homem consegue receber o Espírito Santo, porque ele se aproxima da natureza de Deus. Ele, hipoteticamente, se tornaria mais perfeito e por isso mesmo mais próximo de Deus. Mas, de acordo com o ponto de vista do Evangelho, isso não é verdade. E a palavra de Deus mostra que a obra do Espírito Santo é feita segundo o ponto de vista do Espírito, e não segundo a nossa virtude. O Espírito pode usar quem Ele quiser para poder fazer a sua obra. E frequentemente Ele usa pessoas que nos parecem irmãos que estão envolvidos com o pecado, pessoas indignas de receber o Espírito Santo segundo o nosso juízo. Mas o Espírito faz segundo o ponto de vista dele. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Espírito. Ele age conforme ele acha prudente. Então, na igreja, nós não temos que nos preocupar com as virtudes para recebermos o Espírito, mas sim com a fé que vai nos trazer o Espírito Santo e que Ele vai fazer uma obra de regeneração em nós. Mas nós temos que deixar Ele fazer a obra de regeneração. Tem algumas pessoas que vêm para a igreja e não querem passar por tribulação e fica reclamando com Deus sempre quando acontece uma dificuldade. Ah, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? E tudo mais. Não é? E como que o Espírito Santo vai trabalhar em nós se nós não pudermos sofrer dificuldades ou passar por provas? Temos que passar por todas as provas que Deus achar por bem que nós tenhamos de passar. Então, igreja com Jesus, não é igreja onde a gente arruma a vida das pessoas para que elas possam viver em paz aqui na terra sem problemas. Não existe essa conotação no Evangelho da salvação. Tá bem? Com Jesus, a gente toma a nossa cruz e caminha com Ele. Não é isso que Ele diz? Você quer me seguir? Não é me dar a sua cruz. O que é a nossa cruz? Não são as nossas tribulações? Não são as nossas dificuldades e que nós carregamos? Ele não disse me dá, Ele disse toma a tua cruz e me segue. O que quer dizer? Que Ele toma posse da nossa vida cheia de problemas e passa a administrar esses problemas pelo efeito regenerador do Espírito Santo. Amém? Ficou bem entendido isso aí, irmãos? É para a gente saber a diferença entre o velho e o novo. O novo é diferente, onde todos têm oportunidade. Tá bem? Alguma pergunta dos irmãos? Irmão João? Não, não tem nada de especial. As igrejas pentecostais, elas tratam o Pentecostes como um fato que marcou a origem da sua seita, dos seus conceitos. Mas as igrejas pentecostais dos nossos dias, nem todas as igrejas, existem exceções, mas nem todas as igrejas pentecostais têm a ver com Pentecostes. Eles fazem coisas lá que não tem nada a ver com a manifestação do Espírito Santo. Tá bem? Então, o que eles acham não é de interesse da igreja de Cristo. O que interessa para nós são os acontecimentos e o que eles significam, de maneira que o nosso coração possa ser edificado. Jesus é dono das igrejas, e se alguma faz coisa errada, isso aí é Ele que vai resolver. Não é? Deixe que Jesus cuide dessas igrejas por aí que fazem coisas que envergonham o nome do Evangelho. Tá bem? Jesus vai cuidar disso.
cabe a nós tratarmos do assunto que edifica cada um de nós no sentido espiritual. Tá bem? Olha, dando sequência aí, nós temos agora a questão do se falar em línguas. Nós vemos que o Espírito Santo, ele proporcionou aos apóstolos que eles falassem noutras línguas, de acordo com a vontade de Deus. Na sequência da leitura, diz a palavra: em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Naquela hora ali, na manifestação do Espírito Santo, o que nós observamos aqui é que os galileus, segundo eles dizem aqui na palavra, eles eram pessoas muito simples. Eles eram homens iletrados, cuja palavra, cuja maneira de falar era comum aos pescadores, aos homens mais simples de que se tinham conhecimento. Eles não eram filósofos, não eram pensadores, não eram mestres, não eram rabis, não tinham estudado no sinédrio, nas escolas rabínicas, nada, eles eram pessoas comuns. E quando as pessoas perceberam que eles falavam em línguas da sua própria nação, eles ficaram assustados. Mas o que está acontecendo? Pois que, o que está acontecendo? Como que esses galileus estão falando na nossa própria língua? Isso foi dado pelo Espírito Santo. Por esta razão, irmãos, nós precisamos entender o dom de se falar em línguas como aquele que o Espírito Santo concede a alguém, a um profeta, a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, mas numa língua que seja conhecida de uma pessoa que a interpreta. Nesse caso aqui, tudo foi muito diferente. Estavam reunidos ali pessoas que eram de diversas regiões do mundo conhecido. Se nós olharmos o mapa naquele tempo, nós vamos ver que havia pessoas ali de diversos lugares, de todos os lugares conhecidos naquela região. Veja que Deus, ele resolveu reunir ali não só os apóstolos, mas também pessoas que vinham de diversos pontos dos países circunvizinhos. E por que isso? Porque ao voltar para a sua cidade, eles poderiam falar desta manifestação. Eles poderiam também anunciar este evangelho, como também sabe-se que foi anunciado. Era uma forma que o Senhor tinha para espalhar a mensagem que o Espírito havia vindo trazer. Então, nós vemos que naquela situação ali, o falar em línguas foi falar em línguas daquelas nações. É o que está escrito aqui no texto. Nós estamos diante de uma manifestação de uma língua estranha, o que é muito comum nos nossos dias. Porque hoje na igreja do Senhor não se fala em línguas? Devido ao fato de que naquela época era necessário chamar a atenção do povo por fatos e por situações que não deixassem dúvida que o Espírito de Deus estava ali. Hoje a igreja já está muito mais amadurecida e ela segue mais pelo caminho do entendimento do que pelos sinais. O apóstolo Paulo teve muito problema com as igrejas, principalmente com a igreja de Corinto, no tocante aos dons espirituais. E ele teve problemas lá com o dom de falar em línguas, porque nessa igreja se manifestava um dom aonde o sujeito falava uma língua que ninguém entendia. Os irmãos prestem bem atenção, nas cartas apostólicas, ele só trata desse assunto com a igreja de Corinto, ele não trata com as outras igrejas, porque não era comum.
Mas na igreja de Corinto havia esta manifestação e outras manifestações e outras situações que fez com que ele escrevesse 2 cartas para poder orientar a igreja. E assim mesmo ele enfrentou graves problemas lá. Nos nossos dias, o que seria o dom de falar em línguas? Vamos imaginar que um espírito viesse na igreja e falasse em línguas. Nós temos que ter o dom de discernir os espíritos. Um espírito vem na igreja e se manifesta através de um profeta, e nós precisamos saber se ele é de Deus ou não. Porque se não fosse assim, o apóstolo João não teria dito que nós temos que saber discernir. O apóstolo Paulo também, na sua carta à igreja de Corinto, ele diz que nós precisamos ter o dom de discernir os espíritos, para saber se o espírito é de Deus ou não é. Eu estou dizendo aqui, espírito é a manifestação do pensamento, entendeu, irmãos? Numa determinada pessoa. Se aquilo vem de Deus ou se aquilo vem de baixo. Se alguém falar numa língua que não se conhece e que ninguém interpreta, como é que nós vamos saber se aquele espírito, se aquela manifestação de pensamento ou de ideias, se é de Deus ou não, se nós não entendemos? Dizia Paulo, como é que eu vou dizer amém se eu não entendo o que você fala? É lógico, é claro. Porque falar em línguas estranhas, muitos espíritos falam. Então nós precisamos primeiro ter quem interprete. Vamos imaginar que alguém viesse aqui e daí em determinado momento fizesse um discurso em alemão ou em inglês. Aí nós íamos chamar um irmão que fala a língua, não é? Para poder dizer o que ele está dizendo. Ele dizer, Alain, interpreta para mim aí, vê o que o sujeito está dizendo. Aí ele ia dizer para a igreja, ele está dizendo isso. A igreja toda ia ver se é de Deus. Então não basta falar numa língua estrangeira, é preciso saber se naquela língua estrangeira, se ele está falando alguma coisa que é de Deus, ou se não é de Deus. E Paulo deixa isso muito claro. Uma coisa que na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, lá no capítulo 14, ele diz, olha, se não tiver quem interprete, não fale, fique em silêncio. Mostrando com clareza que esse dom não tinha importância dentro da igreja. Ele dava mais importância ao dom de profetizar, porque o dom de profetizar edifica a igreja, e o dom de falar em línguas, ele é um dom que serve à incredulidade, é um sinal para tentar convencer os corações incrédulos de que Deus está ali. Os fiéis, diz o apóstolo Paulo, eles não precisam de sinais, eles não têm necessidade de sinais, mas não foi isso que aconteceu em Pentecostes. Em Pentecostes, as pessoas entendiam o que eles estavam falando na língua da sua pátria. Ficou claro isso aí, irmãos? Deu para compreender bem? Alguma pergunta sobre essa colocação? É bom para a gente edificar o nosso entendimento, para que não haja em tempo algum ocasião em que a gente não saiba o que é falar em línguas. Não podemos ter dúvida a este respeito. Tudo seja feito para a edificação da igreja. É o que nos aconselha o apóstolo Paulo. Então, na sequência aí da leitura, o versículo 9 diz que estavam ali partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, em Ponto, na Ásia, na Frígia, na Panfilha, no Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, surpresos, dizendo uns para os outros, o que quer isto dizer? E havia, como sempre, existe no meio do povo, aqueles que não acreditam e que pensavam que os apóstolos estavam bêbados. Aí nós temos
na sequência, o discurso de Pedro defendendo os apóstolos e explicando o que era aquela manifestação. Tá bem, irmãos? Até aí entenderam direitinho? Nós vemos aqui, no versículo 11, o que caracteriza a manifestação do Espírito Santo. Se nós entendermos direitinho o que caracteriza a manifestação do Espírito Santo, nós não vamos ter problema com o Espírito na igreja. Porque o Espírito Santo, ele só fala das grandezas de Deus. Ele não fala de outra coisa. Pastor Joel. A igreja pentecostal, ela teve manifestações de Espírito nos Estados Unidos, na Europa, aí por volta do ano 1815, 1820. Naquela época, na Europa, houve manifestações também que deu origem ao Espiritismo. E deu origem também à doutrina dos Mormons nos Estados Unidos. Foi tudo na mesma época, quando houve uma manifestação de espíritos. E as pentecostais, elas se fundamentam em manifestações que aconteceram já mais próximo aqui da nossa época para formular as suas doutrinas e os seus costumes. Como nós temos afirmado, infelizmente, nem todas as igrejas querem aprender com a Escritura. Eles têm as suas práticas, e estas práticas nem sempre têm a ver com os ensinamentos da Escritura Sagrada. Eles fazem o que eles acham que está certo, o que o Espírito disse para eles fazerem. Mas mesmo estando em contradição com as Escrituras. As pessoas, elas são livres para viver a sua fé do jeito que quiserem. Ninguém vai contrariar o sujeito que quer fazer de outra maneira. Mas no nosso ponto de vista, o que nós defendemos aqui na comunidade, é que nós precisamos aprender com a Escritura Sagrada, e não dizer à Escritura Sagrada o que é que nós pensamos dela. Nós devemos aprender, para fazer de acordo com os apóstolos, com o que os apóstolos faziam. É para fazer de acordo com o que o Senhor fazia. Isso é Novo Testamento. Fora disso, a gente não vai trazer para a igreja uma prática que não seja de acordo com o que está escrito. Nós temos que trabalhar nesse sentido. Evidente que existem algumas particularidades da prática ligado à época dos apóstolos, mas a gente sabe discernir aquilo que é um evento de época daquilo que é ensinamento do Espírito Santo para a igreja de todos os tempos. Nós temos que saber discernir. Quem não sabe não tem condições de abrir uma porta com o nome de igreja. As coisas não podem ser assim. Não posso abrir lá uma porta porque eu resolvi fundar uma igreja. Não é bem assim. Nós temos que aprender com os mais velhos e aprender a ter cuidado com tudo que se passa na igreja de Cristo, pois não podemos encaminhar pessoas para um caminho errado. É muito arriscado. Se nós conduzirmos uma alma no caminho do erro, nós seremos responsabilizados por isso. Não importa o nome que tenha a nossa igreja. Está bem? Ficou bem entendido, pastor? Irmão Walter, eles falam lá uma coisa enrolada, né? Não sei se é... Eles pegam umas palavras em hebraico e falam. Mas isso é só para impressionar, viu, irmão? Estão falando em línguas, né? Falar em línguas não é isso. Como quem assiste não tem quase conhecimento, acha que aquilo é falar em línguas. Os crentes, coitados, são muito simples de coração. São pessoas humildes, que vão ali, eles não têm conhecimento bíblico, e nem os pastores também parecem ter conhecimento bíblico. Se eles estivessem sendo guiados pela Escritura, pelo Espírito de Deus, e pelo Espírito da Escritura, eles não estariam fazendo isso, porque não tem necessidade de fazer essas coisas. Então eles falam lá umas línguas enroladas lá para tentar impressionar o povo. É só mesmo para impressionar. Aquilo não quer dizer nada. Nós falarmos em hebraico que Deus é o Senhor, e falarmos em português, em italiano, em qualquer língua, tanto faz. Por que tem que falar numa língua enrolada, se eu posso falar Deus é o Senhor? Não é?
Então, nós temos que ser inteligentes. A casa do Senhor é uma casa inteligente, não é uma casa de emoções, da gente manipular o coração das pessoas, né? Nós temos que esclarecer as pessoas. As pessoas precisam ter conhecimento bíblico. Os crentes precisam levar a sua Bíblia na igreja e conferir o que o pastor fala, como os bereanos. Paulo falava, os bereanos iam na Escritura. Está falando do Velho Testamento? Deixa eu ver se é assim mesmo. Eles iam conferir. Não é proibido conferir. Pode conferir. Se eu estou falando uma coisa aqui, confira, por favor. Pode ser que eu esteja com o espírito mau, né? O espírito maligno, por que não? Então o crente, não é que ele desconfia, mas ele confere se aquilo que o pastor está dizendo está na palavra de Deus. Ele precisa conferir. Ele fica um sujeito meio assim, mal visto na igreja, mas ele precisa conferir. E ler também, estudar. E se ele falar uma coisa estranha, depois que terminar o culto, questionar o pastor: pastor, onde está isso que o senhor falou? Não é por nada não, eu quero saber onde está, porque eu não entendi direito. Ele tem que dizer onde está. E isso ajuda até o pastor também a não se perder nos seus pensamentos. Como ele tem crente ali que vigia a palavra, ele sabe que ele tem que andar de acordo com a Escritura. Eu não vejo nenhum mal nisso. Não é? O crente precisa ser esclarecido na Escritura Sagrada. Não dá para entender o crente que vai na igreja e não leva a Bíblia. Não dá para entender isso. Ele está pensando que tem luz, mas não tem. Que está salvo, mas não está. Em outros tempos, nos tempos antes de Cristo, o povo de Deus se perdeu porque não tinha conhecimento. Essa é a palavra do próprio Deus, não é palavra minha não. Agora nós vamos repetir na igreja do Senhor a mesma situação, em que o povo fica sem conhecimento. Quem vai ser responsabilizado por isso? Os pastores. Eles serão responsabilizados por manter o povo na ignorância, porque é muito sério. Nós vivemos por causa da eternidade. Nós não viemos aqui para viver e nos divertir, não. Nós viemos aqui tomar posse da cidadania eterna, para viver a verdadeira vida. Quem impedir o povo de entrar, vai ter que se ver com o Senhor. Não podemos impedir o povo de Deus de entrar na casa de Deus, na casa de verdade, não é aqui nas portas, não. Aqui é fácil entrar. A gente entra na casa de Deus se entendendo com Ele pela sua palavra. Tá bem? Irmão Sidney? Os que falavam lá em Pentecostes, eles fizeram um discurso acerca das grandezas de Deus. Toda vez que se fala em língua, que nós percebemos na Escritura Sagrada, a gente vê sempre o Espírito enaltecendo a Deus e as suas grandezas. Não há um profeta que possa falar contra Deus. Diz a palavra, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Não é? Então, nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E quem reconhece isso de coração está sob a influência do Espírito Santo. Porque a pessoa acha que na igreja, estar sob a influência do Espírito Santo é fazer um milagre, é sair voando, fazer um sinal. Não. Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor de coração é estar sob a influência do Espírito Santo. Tem hora que nós pedimos para o irmão fazer um comentário sobre a Escritura, e o irmão gostaria de fazer um discurso dispensável. Levanta e fala com o coração, para que o Espírito Santo fale através da sua boca. Quantas palavras? Como dizia Paulo, pelo menos umas 4 ou 5 palavras, são suficientes para que o Espírito Santo esteja habitando em nós. Se é ele edifica a igreja com 3, 4 palavras. Se é Satanás, um discurso de 1 hora não serve para nada, ainda que seja um discurso certo. Às vezes a pessoa não fala nada errado, mas ela não está com o Espírito de Deus, ela não comunica o Espírito de Deus. Porque a igreja de Cristo é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Não é doutrina. Se fosse doutrina, nós íamos fazer um estudo doutrinário. Não é? Nós falamos aqui da palavra de Deus, da interpretação da palavra de Deus, para que ela abra o nosso coração, de forma que a gente tenha o Espírito Santo. Então não importa muito o que você fala, e quantas palavras você fala. O que importa é que a gente tenha o Espírito Santo.
Se você falar boa noite, irmãos, que a igreja seja abençoada pelo Senhor Jesus. Se você está falando isso de coração, está em você o Espírito Santo. O que você quer? Quer que ele faça um sinal para sair voando? Ah, o Espírito Santo saiu voando. Não, irmãos, não tem necessidade disso. Porque se precisar, ele faz. Ele aparece em forma de pomba, ele faz as cadeiras saírem voando, ele faz vir fogo dos céus e tudo mais, desce sobre os irmãos vão todos profetizar. Ele pode fazer isso, por que não? Mas é essa a finalidade da igreja? Não, a igreja trabalha com a palavra de Deus, discute a palavra de Deus, interpreta a palavra de Deus, na esperança de que o Espírito Santo esteja cuidando de nós até o fim dos dias. Quanto à sua manifestação mais evidente, aí depende dele, não é? Às vezes ele vem numa reunião uma assembleia que nós vamos pregar a palavra, ele vem com maior poder sobre o povo sente a presença dele, as pessoas se alegram, as pessoas se exaltam, né, na presença do Espírito Santo. Mas quando que ele vem? Não está marcado na agenda da igreja. Ele vem quando ele quer, não é? Então, a igreja não tem que pensar na manifestação, mas sim na qualidade do coração daquele que fala, daquele que comenta o Evangelho, porque é isso que traz o Espírito Santo para nós, corações sinceros e verdadeiros, e não corações falsos. Não adianta ter coração de aparência, por fora eu sou crente, mas por dentro eu estou cheio de imundície, dizia Jesus. Isso é hipocrisia. Hipocrisia nós sabemos que não é uma coisa boa na casa do Senhor. Tá bem? Seja sincero. Então, quando o pastor disser, vai lá na frente, faz uma prece, faz uma oração, né? Vai lá na frente, vai lá e fala de coração, olha, eu estou aqui e quero dizer que nós estamos felizes por estarmos reunidos em nome de Jesus, e eu queria pedir muito ao Senhor que abençoasse muito essa igreja, que Ele pudesse curar os doentes, que Ele pudesse curar os perturbados, isso em nome de Jesus, amém. Desce, pronto, a igreja está justificada. Percebe, irmão? Não tem necessidade de fazer um discurso, não, eu vou ler um texto, vou interpretar, vou falar isso, falar aquilo e tal. Tá bem, os anjos do céu vão ficar sentados lá esperando você terminar o discurso para eles agirem, não é verdade? Eles querem trabalhar e você fica lá fazendo discurso. A igreja de Jesus é poder de Deus para a salvação daquele que crê. É esse poder de Deus que nós precisamos buscar através da palavra dele. Amém? Está bem, igreja? Irmã, o que ela pergunta é se o pastor não estiver cumprindo o papel dele, se os crentes estiverem cumprindo esse papel, se eles são abençoados, é isso? Olha, ninguém pode dizer que não são abençoados, porque só Deus sonda o coração dos que estão ali. Eu creio que todo crente sincero recebe de Deus a bênção que ele está procurando, independente do pastor, a não ser que o ambiente seja muito fora. Tem ambientes em igreja que é muito ruinzinho mesmo, né? Assim, o pessoal faz muito barulho, muita confusão, e isso aí não pode o Espírito de Deus estar ali, porque o Espírito de Deus não é um espírito de confusão, diz o apóstolo Paulo. O Espírito de Deus é um espírito de paz, de harmonia. Se o ambiente é muito conturbado, fica difícil até para um crente sincero receber a influência do bom Espírito de Deus. Tá bem? Cada crente precisa ver o ambiente da igreja que ele frequenta. Se for muito conturbado, ele deve procurar uma outra igreja. E hoje tem muita igreja, não tem como a gente dizer que não tem por perto uma que atenda os nossos anseios. Tá bem? Mas nós não precisamos do pastor. Mas se o pastor estraga a igreja com outras pessoas e faz do ambiente da igreja uma coisa conturbada, cheio de tormentos e perturbações e apelações, que nada tem a ver com a salvação, então fica difícil a bênção do Senhor estar ali. Tá bem? É bom o crente procurar um outro lugar. Tá certo, irmãos? Procurar assim não é uma placa de igreja, não. É ir na igreja e ver que tipo de comunidade se reúne ali. Se você é uma pessoa sincera, um homem ou uma mulher que anda nos passos de Jesus, que quer o socorro de Deus, você vai sentir com o seu coração se você está num lugar que o Espírito do Senhor está ali. Tá bem? Chega lá, fica uns dias, vai umas vezes, você vai saber se a casa é do Senhor. Não precisa ninguém dizer para você.
Observa, deixa seu coração falar, deixa a sua alma sentir, deixa o Espírito Santo dizer para você o que é ali, que lugar é esse, se é uma casa do Senhor ou não. Ele vai dizer, tá bem? É a forma mais segura que nós temos de encontrar uma igreja para a gente congregar. É bom congregar, tá bem, irmãos? É bom. Se não encontrar, a gente vai seguindo aí juntos, através da rádio, através dos eventos. Mas se você puder congregar todas as semanas com seus irmãos, isso é bom. A igreja precisa de congregação. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em sua paz. Que assim seja, Senhor.